Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós vamos fazer uma oração. O presbítero Marcelo Sueiro estará trazendo a palavra do Senhor a nós neste momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade em estarmos na Tua casa, em Tua presença, podermos adorar o Teu nome, Senhor, através de louvores. Senhor, pela Tua bondosa graça, Senhor, nós estamos na Tua presença. E neste momento queremos ouvir a Tua boa palavra, Senhor. Senhor, que não seja, Senhor, o que desejamos, mas seja aquilo que Tu queres para nós nesta noite. Porque, ó Deus, Tu sabes o que precisamos ouvir de Ti. Mas, ó Senhor querido, dá graça e glória a Teu Filho, Senhor. Revelação necessária, Senhor. Faça-o lembrar, Senhor querido, das Tuas palavras, para que nós possamos sair edificados, exortados e consolados. E opera as Tuas maravilhas neste momento. Assim estou te pedindo, agradecido em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos receber o presbítero Marcelo Sueiro. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Amém. Eu tenho aqui um estudo do livro do Apocalipse, né? Do capítulo 15 e o capítulo 16. E é esse estudo que eu vou procurar passar aqui para a igreja. Aí eu quero ler, né, somente o primeiro versículo do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Está escrito assim no livro de Apocalipse, capítulo 15, somente o primeiro versículo. Entretanto, desenvolveremos tanto o capítulo 15 como outro sinal grande e admirável. Eu estou usando essa versão aqui, é a versão Almeida atualizada, tá? A versão que eu estou usando aqui, tá? Vou repetir aqui. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos, fazendo um favor. Eu vou fazer aqui um pequeno esboço do livro de Apocalipse, que tem como tema do livro a revelação pessoal de Cristo em glória em sua vinda. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós temos a visão de Cristo glorificado. O que é isso, irmão? Trata-se de uma visão de Cristo como ele está atualmente na glória. Então, capítulo 1, nós temos a visão de Cristo como ele se encontra neste momento, atualmente na glória. O capítulo 2 e o capítulo 3, tanto no passado como no presente. As 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, na verdade, elas representam 7 períodos da história da Igreja Universal como o corpo de Cristo. É lógico que isso aqui iria exigir um estudo minucioso, mas não é o caso no momento. Engraçado que hoje, na atualidade, agora, nós estamos vivendo as 2 últimas igrejas, as 2 últimas cartas, tá? Elas representam a igreja no dia de hoje.
O capítulo 4 do livro de Apocalipse representa a igreja arrebatada. Ou seja, quando o evangelista João ele foi arrebatado até o céu, o arrebatamento de João prefigura claramente o arrebatamento da igreja após sua presença neste mundo. E é de suma importância nós estarmos preparados para este grande dia, porque o mundo está sendo preparado para o advento do anticristo. Então é de suma importância nós estarmos prontos para o arrebatamento da igreja. No meu entendimento, não condiz com o que a Bíblia nos revela, que alguns pregam que o arrebatamento será após o período da tribulação. É interessante que os que ensinam dessa forma, então eles sabem mais do que o próprio Deus. Porque o próprio Jesus, como um homem aqui na terra, ele disse, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe o dia que o Filho do Homem virá, mas somente Deus que está no céu. Então, esses que pregam que o arrebatamento será após a tribulação, então eles sabem. É interessante isso, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse assunto. O capítulo 5 do livro de Apocalipse trata-se da igreja glorificada. Aqui temos representados os santos, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, sob a forma de 24 anciãos, perante o trono do Cordeiro, integrando um culto em que tomam parte todos os seres celestiais. Trata-se da igreja já glorificada, após ter sido arrebatada. E tem aqui uma boa nova para dizer a todos vocês. Nós estaremos neste culto. Amém? Nós estaremos lá nesse culto, adorando, glorificando aquele que é único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vocês creem nisso? Amém? O capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse trata-se da grande tribulação. O que é, Marcelo, a grande tribulação? É um período de aflição sem paralelo que sobrevirá sobre os judeus e aos gentios após o arrebatamento da igreja. Agora preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Não há palavras que possam descrever os horrores do sofrimento nesse período. Não há palavras, irmãos. É coisas terríveis que irão acontecer neste período de 7 anos. O capítulo 19 fala da volta de Jesus em glória. Representa a última fase da sua volta. A primeira fase da volta de Cristo será o arrebatamento da igreja. Ninguém verá. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Representa a primeira fase do arrebatamento da igreja. Então, no arrebatamento, preste atenção,
Jesus virá para os seus santos. E na sua volta em glória, ele virá com os seus santos. Então, preste atenção, para que Jesus ele possa vir com os seus santos, ele virá antes para os seus santos, levando-os para si. Irmão Marcelo, como você pode confirmar que lá no capítulo 19, quando Jesus descer em glória, ali diz que João ele teve uma visão do Cristo retornando. Ele viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verbo de Deus, logo Theos no original. Agora aqui o versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Agora preste atenção, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Só quem vai receber essas novas vestimentas de linho finíssimo, branco e puro, é a igreja do Senhor. Portanto, quando Jesus descer aqui, ele vai descer junto contigo. Ele vai descer junto com a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Capítulo 21 e 22. Aqui fala do perfeito estado eterno. Aqui temos um quadro mostrando como serão todas as coisas depois que o pecado for julgado e banido do universo, juntamente com os ímpios e o diabo. É um quadro da terra e seus novos habitantes, quando Deus fizer nova todas as coisas, assim como era no princípio. Queria fazer uma pergunta aqui para a igreja. Nas eras eternas, aonde a igreja vai habitar? No céu, na terra, ou há um terceiro lugar? Aonde? Pode falar? No céu? Não, não é no céu. É na Nova Jerusalém, que descerá do céu como uma noiva ataviada. Ali será a habitação da igreja na eternidade. Está no livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, 22. Hoje, os nossos irmãos que já partiram, que não estão mais na terra, onde eles estão agora, Marcelo, estão no céu, no paraíso, junto com o Senhor. Entretanto, nas eras eternas, a igreja vai habitar na Nova Jerusalém. Amém? Isso aqui é mocotó para muita gente. O céu sempre será a habitação de Deus. A Nova Jerusalém descerá do céu. Ela vai ficar sobre a cidade de Jerusalém terrestre e ali será a habitação da igreja. Eu poderia até ler aqui alguns textos aqui que comprovam isso aqui em Apocalipse, para que vocês possam ter consciência disso. Eu quero, antes de tudo, falar com os irmãos que eu
eu tenho um sério problema de fonologia, tá? Então eu troco o L pelo R, o X, o CH pelo X, eu faço uma miscelânea mesmo, tá, irmãos? Então não era nem para pregar a palavra, que eu sou um Zé Mané mesmo. Mas vamos lá. Tá, até o nome do Senhor pronuncia errado, amado. Glória a Deus. Então vamos aqui no capítulo 15, 16 do livro de Apocalipse. Engraçado, eu estava em casa estudando o livro do profeta Jeremias, que eu pensei dentro de mim, eu falei, poxa, vai que alguém me chama para pregar, meu irmão. Eu vou desenvolver aqui uma mensagem. Aí, como o irmão pregou o capítulo 18 da Apocalipse, Jeremias, na semana passada, eu acabei estudando novamente o capítulo 18 para formular também uma mensagem ali, né? Só que aí eu acabei deixando tudo em casa, vim para cá, eu tenho esse estudo aqui, então eu vou dar o estudo mesmo. Mas amém, espero que o importante é que a igreja seja edificada, tá? Capítulo 15 e capítulo 16 do livro de Apocalipse. Aqui o capítulo 15 e 16, aqui fala das 7 taças dos últimos juízos de Deus sobre a terra. Isso aqui é um estudo que eu fiz, tá, irmão? Está escrito na minha própria letra. Escrita lápis mesmo, só escreva lápis mesmo. A gente sabe que tem os primeiros juízos são os 7 selos. O segundo juízo são as 7 trombetas. E as 7 taças são os últimos juízos de Deus. E nós vamos aqui desenvolver isso aqui. Os capítulos 15 e 16 de Apocalipse descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre o mundo, que durante os milênios da sua história sempre acumulou pecado sobre pecado, até transbordar a medida da ira divina contra o mal. Interessante que Deus, amados, Ele sabe exatamente quando o homem ele se afasta de Deus de uma tal maneira que não há mais retorno. Ele se torna o que está lá escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, nos primeiros versículos, irreconciliáveis. E um grande pecado de muitos que torna o homem irreconciliável é a soberba. Eu já falei aqui. A soberba é um pecado muito sério, irmão. Talvez você vá, a soberba, passa batido, mas é um pecado muito sério. A soberba faz o soberbo acreditar que ele tem comunhão com Deus sem ter. É muito mais difícil para esse se voltarem para Deus. É muito mais difícil. É interessante que o soberbo, ele acha que ele é justo. Ele confia em si mesmo. E o soberbo, ele está sempre apontando os outros. Mas vamos lá. Esses últimos juízos ou julgamentos são simbolizados por 7 taças. Vamos aqui no versículo 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da homem, que se achava em pé no mar de vidro,
tendo harpa de Deus. Continuando. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Marcelo, o que é o cântico de Moisés e o que é o cântico do Cordeiro? Preste atenção. Segundo o Êxodo, capítulo 15, o cântico de Moisés é o cântico da vitória sobre o inimigo. Aqueles que têm se levantado contra a tua vida, um dia você estará cantando o cântico de Moisés, a vitória sobre todos os seus inimigos. E o que é, Marcelo, o cântico do Cordeiro? É o cântico da redenção. Pois trata-se do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, neste período aqui, nós estaremos cantando, é pela fé mesmo, irmãos. Nós estaremos cantando o cântico de Moisés, que é o cântico sobre a derrota dos nossos inimigos, e o cântico do Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que há 2000 anos esteve aqui na terra, foi pendurado no madeiro por nossos pecados, e lá na cruz ele disse: Tetelestai. Está pago, está completo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Versículo 5. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário. Aqui no grego, santuário é naos, que significa a parte mais interna do santuário de Deus, ou seja, o lugar santo ou o lugar santíssimo. Santuário do tabernáculo do testemunho. Aí eu coloquei aqui. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Santuário aqui é a palavra que no original corresponde ao compartimento mais interior do tabernáculo, como já antecipei, denominado Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo, que no original é naos. Engraçado que quando Paulo ele diz na carta aos Coríntios que nós somos o templo de Deus, ele usa exatamente essa palavra aqui no original, naos. Ele está dizendo que teu corpo é o lugar santíssimo. É por isso que Paulo ele lá ensina assim: todo pecado é fora do corpo, exceto a prostituição, que é um pecado contra o seu próprio corpo. Não sabeis vós que vocês são naos de Deus? O teu corpo deve ser santo, porque quem habita em você é santo. É interessante, né, amados? Eu fico às vezes pensando, rapaz, o meu corpo é templo do Espírito Santo. É coisa tremenda. Só esse Deus Todo-Poderoso mesmo. Cremos tratar-se da habitação literal de Deus e dos anjos.
Eu vou pular aqui algumas coisas aqui, irmão. Estou preocupado com o horário. Enfim, depois eu dou esse estudo aqui para vocês. Versículo 7, capítulo 15. Vamos lá. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Engraçado, abrindo aqui um pequeno parêntese, lá no primeiro versículo da Bíblia, quem sabe citar o primeiro versículo da Bíblia aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou no hebraico é bará, que significa criar tudo a partir do nada. Engraçado que a ciência, ao contrário do que muitos pensam, quanto mais eles estudam, quanto mais eles buscam conhecimento, mais eles compreendem que de fato existe um Criador. Porque a própria palavra no hebraico diz que Deus criou tudo do nada. E a ciência entende que realmente tudo que existe foi criado do nada. Então, preste muito bem atenção. Então, se tudo foi criado do nada, então por que alguém criou? E eles dizem que essa pessoa que criou tudo do nada é um ser imaterial. E sabe qual é o sinônimo de imaterial? É espiritual. Eles falam que é um ser dotado de uma grande inteligência, porque toda a criação, tudo que Deus criou é uma obra da inteligência. Se você pegar uma molécula de uma ameba, eu já fiquei sabendo que são mais de 30 compêndios de tanta sabedoria que existe apenas em uma molécula. É coisa tremenda. Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho que ser rápido. O ar que nós respiramos aqui, ele é formado por moléculas. E quais são essas moléculas, Marcelo? Nitrogênio, oxigênio, gás carbono, gás metano e vapor d'água. E cada molécula tem a sua porcentagem. Ela está em perfeito estado, uma obra da inteligência. Se uma dessas moléculas correr uma pequena alteração, basta um espirro meu e o mundo inteiro explode. Sabia disso? Uma pequena alteração na molécula do ar que nós respiramos, basta um espirro, o mundo inteiro explode com tudo que está criado aqui. Existe ou não existe um Criador? Ele não é digno de toda a glória. É tremendo, amados. A gente vê Deus no ar que respiramos. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Dá vontade de parar de pregar e só falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, glória a Deus. Eu vou pular aqui, ó.
o versículo 8, para nós entrarmos no capítulo 16. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário. Preste muito bem atenção aqui. E ninguém podia penetrar no santuário. Irmão Marcelo, o que isso aqui significa? Que ninguém pode penetrar no santuário, no lugar santíssimo. Significa que chegou o momento em que não mais se podia fazer intercessão pelos transgressores. Hoje o trono de Deus é chamado trono de graça. Mas neste período aqui, irmãos, não mais se ouvirá intercessão por ninguém. Aí está aqui, ó. Enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, o juízo de Deus está determinado. Vai se cumprir. E não adianta interceder. Jeremias tentou interceder pelo povo que estava em rebeldia contra Deus. E Deus falou com o profeta Jeremias, olha, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem por esse povo, eu não atenderia. Porque o juízo de Deus estava determinado. Porque o povo estava com o coração obstinado. Não tinha mais retorno. Capítulo 16. Agora vamos aqui, porque aqui é chapa quente. Deixa eu ver aqui para não me perder. Vamos lá. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide, e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. É engraçado que eu anotei aqui, que isso aqui eu tenho que falar. Isso aqui eu vou ter que passar para vocês. É isso mesmo. Os juízos das trombetas, assim como o juízo dos selos, que precederam os das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, fora até certo ponto de alcance limitado. Deles está escrito que acendiram a terça parte da terra, o mar, das fontes, rios, sol, lua e estrelas. Mas nestes juízos que nós vamos meditar aqui agora, das 7 taças, acingem a terra inteira. Ou seja, são os juízos mais terríveis que acontecerá neste período. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, a primeira praga, úlceras malignas sobre todos os adoradores da besta. Sobre todos.
É engraçado que é bom lembrar que quando começar as 7 taças, a população da Terra já está bem reduzida, porque milhões já morreram. É bom lembrar disso. A segunda praga, Apocalipse 16:3. Quem pode ler aí? Ó? O mar torna-se em sangue, causando a morte de toda a vida marinha. Imagine o mau cheiro, a podridão que será nesse período. Engraçado que, segundo os estudiosos, o mar é o responsável pela maior parte do oxigênio que nós respiramos. Ou seja, imagine o mal que isso vai causar no mundo inteiro. Imagine toda a vida marinha, quantos bilhões de peixes, de animais marinhos, todos mortos. Segundo a palavra de Deus aqui, ó, e morreu todo ser vivente que havia no mar. É terrível, irmão. É melhor nós estarmos firmes com Jesus agora do que ter que passar por isso aqui. A terceira praga. Quem pode ler aí? Ó? Não, a partir do versículo 4. Ah, sim, porque a minha versão é diferente, perdão. Ou seja, a terceira praga, fontes e rios se transformam também em sangue. Esse juízo é causado pelo milenar derramamento de sangue pelo homem. O anjo que executou esta praga é o que tem autoridade sobre a água. Está no versículo 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. É engraçado que no capítulo 7, versículo 1, nós vemos anjo controlando o vento. No capítulo 14, versículo 18, nós vemos anjo controlando o fogo. E aqui, no versículo 5 do capítulo 16, vemos um outro anjo controlando as águas. É forte. A quarta praga. Versículo 8 e 9. Quem pode me ajudar aí? Ó? Olha, na minha Bíblia aqui, ó, eu pintei até de amarelinho o versículo 9. Tem lá um giz de cera, aí eu pinto aqui, para destacar. É interessante aqui, ó. E blasfemar o nome de Deus. Vamos falar sobre isso aqui agora. Vamos lá. O sol queima os homens pelo calor multiplicado. Apesar de seu tão grande padecimento, os homens não são levados por isso ao arrependimento. Mas o que eles fazem? Blasfemam contra Deus. Quando eu comecei no Evangelho, eu ouvia alguns irmãos dizendo
aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu isso? Todo mundo? A Bíblia diz ao contrário. Olha aqui. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Era uma grande dor. Mas o que eles fizeram? Blasfemaram contra Deus. Está aqui, a Bíblia diz ao contrário. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Ou seja, se o homem se arrependesse de todo o seu coração, inteireza de coração, Deus que tem o poder sobre essas pragas, ele poderia até cessar. Não foi assim lá no livro de Jonas? Deus não mandou lá Jonas para Nínive pregar que as pessoas iam receber bênção, não. Ele mandou lá pregar o juízo. Que Deus traria juízo sobre aquele povo ímpio e mau. Mas quando eles se arrependeram, Deus abençoou aquele povo. Mas aqui, irmãos, está aqui, ó, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Eu estava sentado aqui, não sabia que eu ia pregar, e eu estava assim falando do meu íntimo com Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, pelas lutas, pelas provas, pelas perseguições, por tudo, Pai. E eu falei assim no meu íntimo: Senhor, como eu te agradeço de estar aqui na tua casa, junto com a tua igreja. É uma alegria muito grande. Olha, irmãos, só o fato de você ter passado dessas portas já é uma grande vitória. Só o fato de você estar aqui nesta casa, aonde o nome de Deus é invocado e adorado, já é uma grande vitória, irmãos. Agradeça muito a Deus por isso. Estão enganados aqueles que ensinam que o castigo sempre produz melhora e regeneração. Estão enganados, irmãos. Eu sei que existem muitos que talvez por uma intensa dor se voltaram para o Senhor. Mas isso não é uma regra. Nem todos agem dessa forma. A quinta praga, versículo 10 e 11. Quem vai ser o próximo aí? Ó? Terrível, né? Quem pode abrir, quem pode ler para mim? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Vê aqui, o que foi lançado na quinta praga? Foi lançado trevas. A quinta praga foi lançado trevas. Leia aí João, capítulo 3, versículo 19. Os homens amaram mais o quê? Então aqui Deus está dando trevas aos homens. Eles amaram mais as trevas do que a luz. E Deus está dando trevas por aqueles que negaram a luz. Sexta praga.
Vou ler aqui. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Engraçado que, geograficamente falando, está falando do continente, lá onde tem o Japão, a China. China é um país comunista. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, hoje ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O rio Eufrates seca. Para quê, irmão Marcelo? Para deixar livre o avanço das tropas que irão do Oriente para Israel, para a batalha do Armagedon, que se avizinha. Deus, uma vez, já dividiu as águas do Mar Vermelho, de modo que Israel o atravessou a pés enxutos. Mais tarde ele fez secar totalmente o Jordão em época de enchente. Outra vez, ele dividiu as águas do mesmo rio no tempo de Eliseu. É significativo o Eufrates aparecer neste contexto, uma vez que ele será um dos limites do futuro de Israel durante o milênio, conforme a promessa feita por Deus a Abraão, mas que ainda não teve cumprimento. O versículo 12 que nós lemos aqui, reis que vêm do lado do nascimento do sol, com certeza, já antecipei aqui, é uma referência aos países-chave do Oriente, como Japão, China, Índia e outros menores. Porém, em constante desenvolvimento daquela parte do mundo do sol nascente, como diz o original, Anotis LU. Então, aqui, na verdade, está sendo preparado o terreno para que as tropas inimigas de Israel vão ao encontro de Israel para poder aniquilar os judeus da face da terra. No versículo 13, que nós lemos aqui, então vi sair da boca do dragão. Presta atenção, dragão, besta e falso profeta. Está aqui no mesmo versículo. O que significa, Marcelo? Aqui nós temos, está nos sendo revelado a trindade satânica. O dragão representando Deus. O anticristo representando o Messias. E o falso profeta representando o Espírito Santo. Nesse período aqui, Satanás estará literalmente na terra. A trindade satânica. Eles incitarão as potências do Oriente a unirem suas forças e avançarem para o oeste para destruírem Israel.
Armagedão, versículo 16. Conforme li aqui. Então, hoje ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedão. A palavra significa monte de Megido. Então, Armagedão significa monte de Megido. Eu estou olhando assim, porque o G no grego, ele tem um som de gui mesmo, de gui. Por isso eu falo Megido. Por causa da primitiva fortaleza situada na elevação de Megido, a qual dominava o vale do mesmo nome. Vou pular aqui algumas coisas aqui. Aí se concentrará o grosso das forças do anticristo ao chegarem a Israel para destruir a cidade de Deus. Versículo 17. E já passou a hora, né? Eu juro, eu não percebi, irmãos. Me perdoe. Eu vou ser rápido aqui para terminar. Então, é o último flagelo, né? Então, vamos lá. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobreveram relâmpagos, vozes e trovões. Acompanhe comigo, viu? E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Aqui, essa cidade aqui é Jerusalém. E caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento é aproximadamente 48 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, novamente aqui, os homens blasfemaram de Deus. Eu preciso concluir aqui. Vamos rápido aqui. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Talvez para completar a ação do arcanjo Miguel, executada no capítulo 12, versículos 7 e 8. Atualmente, Satanás, ele ocupa essa posição. Paulo disse: a nossa luta não é contra os homens, mas contra os principados, contra as potestades que se encontram nas regiões celestiais. É mitologia dizer que o diabo está no inferno. Ele ri os que falam isso. Isso é mitologia, não é Bíblia. Satanás nunca esteve no inferno. Um dia ele estará, mas por enquanto não. E a terra é o seu campo, aonde ele tem semeado as suas maldades. Preste atenção nisso. O anjo concluiu o seu brado dizendo: feito está. Engraçado que essa palavra aqui é a mesma que Jesus pronunciou lá na cruz. Tetelestai. Feito está. Está completo. Está pago. É o fim dos juízos terrenos sobre os ímpios. Versículo 18. Ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Está na Bíblia. Aí eu coloquei aqui, ó. Será pavoroso, além do que se pode imaginar. Quando a Bíblia diz uma coisa, está dito mesmo. Amém? Não há meio termo, como pode acontecer na linguagem humana. É o maior terremoto que haverá desde que o mundo foi criado.
o morticínio será incalculável. Aqui está falando o quê? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Olha aqui a profundidade disso aqui. Olha só. A grande cidade aqui que foi dividida é Jerusalém. Tá? Aqui, ó. As ilhas fugiram e os montes não foram achados. O que significa, Marcelo? Que as grandes cidades da terra, as grandes cidades no mundo, elas vão ser destruídas. Está incluída Nova York, Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londres, Moscou, Pequim, Lisboa, Roma, São Paulo, Nova Delhi e etc. Quantos morrerão aí? Quantos morrerão aí? Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Ou seja, o terremoto, ele vai cambalear loucamente toda a estrutura da Terra, provocando grande mudança na sua superfície, arrasando ilhas e aplainando montes. Haverá ainda alteração no relevo do solo no momento da vinda de Jesus e durante o milênio. Tem mais algumas coisas, mas eu já não vou passar, porque o tempo já passou e eu preciso entregar ao pastor. Mas quero concluir a minha mensagem. Abra aí, fazendo favor. Agora eu vou ler na corrigida, aquela ali atualizada, o capítulo 21 de Lucas, versículo 34 e 36, para concluir a minha mensagem. Ou melhor, meu estudo, não foi uma pregação. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, 35 e 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, fique de pé. Essa palavra é uma palavra de advertência, embora, como eu sempre costumo lembrar a igreja, o mundo está sendo preparado para a grande tribulação, para o anticristo, mas a igreja para o arrebatamento. Isso é o que a Bíblia nos mostra, o que estará acontecendo na grande tribulação. Olha que nosso irmão presbítero Marcelo, por falta de tempo, mostrou só os últimos castigos. Não mostrou a partir da abertura do selo do capítulo 6. Mostrou só os últimos castigos. Irmãos, não fique para a grande tribulação. Espere Jesus.
Os sinais da vinda de Jesus estão cada vez mais se avolumando. Jesus sempre deixou sinais, mas existem hoje, diante dos nossos olhos, alguns sinais que estão mostrando a apostasia da fé. Estão mostrando que o espírito do anticristo está já entre nós, como Paulo tinha dito, né? Então nós precisamos ficar mais vigilantes a cada dia. Não fiquem preocupados e distraídos com coisas que estão acontecendo. A maldade se avolumando, crianças desobedientes, filhos ingratos. Não fica abismado e nem distraído com isso, não. Quando vir de todas essas coisas acontecer, sabei que está próximo. Olha para cima. Vigia. Vamos orar. Você desejar vir aqui à frente, venha. Receber oração, porque oração é bom, irmãos. A oração abre portas. Teu sobrinho, né? Sobrinho do diácono Ailton. Irmãos, oração sempre faz bem às nossas vidas, tá? Então, enquanto você estiver nessa terra que Jesus não tocar, não mandar da ordem de toque da trombeta, vamos buscando o melhor de Deus. Amém? Vamos orar por ela. Oração. Por esses. Amém. É muito sério. É muito sério. O Flávio falou ontem, né? Vamos para a família enlutada, irmãos. Uma família enlutada. Tio da nora da nossa irmã Sônia, irmão Agilson. Irmãos, vamos orar. Eu coloquei um pedido de oração.